Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Boa noite, meus amigos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com cada um de nós. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis. Vamos estudar o item Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. Diz assim: a prece é uma invocação. Por ela, nos colocamos em relação mental com o ser a quem nos dirigimos. Ela pode ter por objeto um pedido, um agradecimento ou um louvor. Pode-se orar para si mesmo ou pelos outros, para os vivos ou pelos mortos. As preces dirigidas a Deus são ouvidas pelos espíritos encarregados da execução dos seus desígnios. As que são dirigidas aos bons espíritos vão também para Deus. Quando se ora para outros seres além de Deus, aqueles nos servem apenas de intermediários, de intercessores, pois nada pode ser feito sem a vontade de Deus. Através da prece, o homem chama para si a ajuda dos bons espíritos, que vêm sustentá-lo nas suas boas resoluções e inspirar-lhes bons pensamentos. Ele adquire assim a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar para o bom caminho quando dele se afastou. E assim ele pode também desviar de si os males que atraíra por suas próprias faltas. Um homem, por exemplo, vendo a sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e leva até o fim dos seus dias uma vida de sofrimento, tem ele o direito de queixar-se se não obtiver a cura? Não, porque poderia encontrar na prece a força para resistir às tentações. É bem evidente, então, que o homem seja o autor da maior parte das suas aflições e que poderia poupar-se se agisse sempre com sabedoria e prudência. Também é certo que estas misérias são o resultado das nossas infrações às leis de Deus, e que se as observássemos rigorosamente, seríamos perfeitamente felizes. Se não ultrapassássemos os limites do necessário na satisfação das nossas existências vitais, não sofreríamos as doenças que são consequência dos excessos, nem experimentaríamos vicissitudes decorrentes dessas doenças. Se colocássemos limites em nossas ambições, não temeríamos a ruína. Se não quiséssemos subir mais alto do que podemos, não recearíamos a queda. Se fôssemos humildes, não sofreríamos as decepções do orgulho ferido. Se praticássemos a lei da caridade,
não seríamos maledicentes, nem invejosos e nem ciumentos, e evitaríamos as quedas e as intrigas. Se não fizéssemos nenhum mal a ninguém, não temeríamos a vingança e assim por diante. A prece é recomendada por todos os espíritos. Renunciar a ela é desprezar a bondade de Deus, é renunciar à sua assistência para si mesmo e para os outros, o bem que se poderia fazer. Se a prece exerce uma espécie de ação magnética, podemos supor que o seu efeito estivesse subordinado à potência fluídica. Entretanto, não acontece assim. Desde que os espíritos exercem esta ação sobre os homens, eles suprem, quando necessário, a insuficiência daquele que ora, seja agindo diretamente em seu nome, seja ao lhe conferirem momentaneamente uma força excepcional, quando for julgado digno desse benefício ou quando isso possa ser útil. O poder da prece está no pensamento e não depende nem das palavras, nem do lugar, nem do momento em que é feita. Pode-se, então, orar em qualquer lugar e a qualquer hora, sozinhos ou não. A influência do local ou do tempo depende das circunstâncias que possam favorecer o recolhimento. A prece em comum tem uma ação mais poderosa quando todos os que oram se associam de coração a um mesmo pensamento e a um mesmo objetivo, pois é como se muitos clamassem juntos e em uníssono. Mas que importaria estarem reunidos em grande número se cada qual agisse isoladamente e por sua própria conta? 100 pessoas reunidas podem orar como egoístas, enquanto 2 ou 3, unidas em comum aspiração, oram como verdadeiros irmãos em Deus, e sua prece terá mais força do que a daquelas 100. Bem, meus amigos, como podemos acompanhar na leitura do Evangelho, como é importante a relação que nós estabelecemos ao orarmos. Como está o nosso coração na hora em que vamos realizar as nossas preces. Não importa se estamos orando por nós mesmos ou pelos outros, se estamos orando pelos vivos ou por alguém que já desencarnou. O importante é a conexão que se realiza, que se estabelece nesse momento de conversa, nesse momento de recolhimento, nesse momento de silêncio, mas que também é uma oração. Que sentimentos estamos conectando ao entrarmos em uma prece, ao começarmos uma conversa com Deus, uma conversa com os bons espíritos, ao pedirmos em nosso nome, em nome daqueles a quem amamos, a quem lembramos, aqueles que sabemos que estão tão necessitados de um bálsamo refazedor, estão tão necessitados
do carinho, do cuidado, e para que alguém melhor do que Deus, nosso Pai, nosso Criador, para cuidar de cada um de nós. Então, que ao orarmos a gente também possa lembrar, não é a beleza da oração, não é a beleza das palavras que vamos proferir naquele momento, mas a simplicidade, a verdade colocada naquelas palavras, o sentimento, o pensamento. E que ao nos unirmos a outros em oração, que possamos comungar também do mesmo sentimento, que possamos também nos fortalecermos neste vínculo tão forte que é a oração. E que a nossa fé, ela possa também ser renovada, que ela possa ser fortalecida durante essa conversa, durante esse silêncio, durante esse olhar mais introspectivo, mais sensitivo, que a gente possa estabelecer sempre, sempre, sempre esta conexão, que a gente possa oferecer o nosso melhor pensamento, o nosso melhor sentimento e se deixar conduzir, se deixar entregar a esse amor maior que nos alcança, que nos escuta sempre, sempre, sempre. Embora algumas vezes a gente possa achar que não somos ouvidos, que as nossas preces não são ouvidas, que nada acontece, mas Deus está ali nos sustentando a cada dia. Os bons espíritos, nossos espíritos protetores, que nos guardam, que nos acompanham na nossa trajetória terrena. Que a cada um de nós possamos ser alcançados pela prece, pelo poder da prece. Não precisa saber uma oração decorada, não precisa ser uma oração repetitiva, mas que ela seja sim, sincera, sentida, que a gente possa estabelecer essa conexão, esquecer todo o barulho externo e voltar o nosso pensamento, o nosso ouvido para o nosso coração e a partir daí estabelecer essa conexão. Que a paz e o amor do Mestre Jesus possam nos fortalecer e estar conosco todos os dias da nossa vida. Que assim seja e assim será.